E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos introduzir a primeira aula, não é, sobre equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá certo? É mais uma introdução, ok? Vamos conhecer como é que funciona mais ou menos o mecanismo e nas próximas aulas que eu faço a introdução também do plano cartesiano, ok? Nessa primeira aula eu quero mostrar para vocês somente como é que funciona. Aí nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem montar o gráfico dessa equação, usando essa, esse modo de fazer modo de resolução da equação do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Vamos lá, o conteúdo bem simples, vai ser bem resumido e eu creio que vocês vão entender. Vamos partir do princípio, né, que é a definição. As equações do primeiro grau com duas incógnitas são representadas pela expressão ax mais by igual a c, com a diferente de zero e b também diferente de zero, e c assumindo qualquer valor. Nesse modelo de equação, os valores de x e y então, estão interligados de uma relação de dependência. Okay? Daqui a pouco eu explico essa relação de dependência. Vamos primeiro ver o layout. Professor, quem é esse A, quem é esse B, quem é esse C? O A é o coeficiente que acompanha o x, não é isso? O número que acompanha o x. No caso dessa equação aí, o A seria o 10, ok? Quem é o B? O B nada mais é do que o menos 2. O B é o coeficiente do y, ok? É o carinha que vem acompanhando o y. Ou seja, quem vem acompanhando o x é o A, é o termo A, tá certo? Quem vem acompanhando o y é o termo B. E o C vai ser um número independente, que não tem nenhuma variável, ok? No caso, 16 aí, mas antes disso eu teria que jogar ele para o outro lado, para assim dar o seu valor real, tá bom? Mas é bem simples, só isso que eu queria mostrar para vocês, de princípio, ok? Para identificar quem é o A é quem está acompanhando o X. Quem é o B? O B é quem está acompanhando o Y. E o C é o número independente, o número que está ali sem nenhuma variável, ok? Vamos para alguns exemplos aqui para vocês ficarem mais inteirados sobre o assunto. Trouxe algumas equações aí, tá certo? Que estão na esquerda e as suas respectivas definições, ó. Primeiro, eu tenho 10x menos 2y igual a zero. A primeira equação, quem é o A? Eu coloquei ali, ó, o A é 10, que é o que está acompanhando o x. Quem é o B? O B é quem está acompanhando o y. No caso, quem está acompanhando o y é o menos 2. E quem é o C? O C é um número independente. No caso aí, é o número 10, ok? Bem simples essa definição, geralmente vai ser assim, ok? Quando pedir para você identificar. Vamos agora para a segunda, ó. X menos y igual a menos 8. Quem é o A? Professor, não tem ninguém acompanhando o X. Quando não tem ninguém é porque o coeficiente dele é 1. É como se tivesse o número 1 ali oculto, ok? Então o A aí, no caso, seria 1. O B, do mesmo modo, professor, não tem ninguém acompanhando o Y para me determinar o B. Se não tem ninguém, é também porque é 1. Só que o Y está negativo, ficando assim o teu B menos 1. E o C é o número independente, que não tem variável alguma, no caso o menos 8, ok? Aí vamos para a terceira. 7x mais y igual a 5. Quem é o A? O A é quem está acompanhando o x, no caso 7. O B, o y está sozinho, então quer dizer que o B é 1. Como ele está positivo, permanece positivo ali o 1, ok? E o C é o termo independente, é o número que não possui nenhuma variável, no caso aí o 5, ok? Sempre vai ser esse mesmo esquema quando for para fazer essa observação, tá certo? Quando te pedir algum termo, quem é o termo A, quem é o termo B, quem é o termo C, você sempre, só analisando, você consegue achar a sua resposta, ok? Vamos lá para a quarta. 12x mais 5y igual a menos 10. O A, quem é? O A é o 12, por quê? Porque está acompanhando o x. O B é o 5. O 5 por quê? Porque o 5 é o quem está acompanhando o y. E o C é menos 10, por quê? Porque o menos 10 é o número independente, é o termo que não tem variável. Vamos para a penúltima. 50x menos 6y igual a 32. O A é o 50, porque está acompanhando o x. O B é o menos 6. Não esqueçam do sinal, tá certo? É o menos 6, porque o menos 6 está acompanhando o y. E o C é o 32, porque é o número independente, que não possui nenhuma variável. Ok? E vamos para a última. 8x mais 11y igual a 12. O A é o 8, porque 8 é quem está acompanhando o x.
O B é 11 porque o 11 está acompanhando o Y. E o C é o 12 porque o 12 é um número independente, ok? Essa primeira definição é bem simples, é só analisar. Tá bom? Creio que todo mundo entendeu quem é o A, quem é o B e quem é o C. Às vezes cai uma questãozinha em outra. Identifique os termos dessa equação. Aí vai pedir o A, o B e o C, ok? Quando pedir somente para identificar os termos. Só analisando a equação em si você consegue, ok? Continuando com a definição, galera. Essa relação de dependência pode ser denominada de par ordenado. Olha aí o par ordenado. Por isso a importância do plano cartesiano, ok? Mas como eu disse para vocês, essa aula a gente não vai introduzir ele. Vamos deixar para as próximas, ok? Mas aí já tem alguns termos que tem lá no plano cartesiano, tá aparecendo aqui. Par ordenado da equação. Os valores de x dependem de y e vice-versa. Atribuindo-lhe valores a qualquer uma das incógnitas, descobrimos os valores correlacionados a elas. Professor, como é que eu resolvo uma equação com duas incógnitas, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Eu vou trazer um exemplo aqui, fica mais fácil para vocês, vamos lá. Percebam, eu tenho uma equação aí que está pedindo para me substituir o valor de y por 2. Então 3x mais 7y igual a 5. Aí vamos substituir o valor de y por 2. Professor, por que eu tenho que substituir? Geralmente a questão vai te pedir para você atribuir esse valor. Atribua o valor de y igual a 2, ou então atribua o valor de x igual a tanto. Ou seja, em outras palavras, tu volta para uma equação do primeiro grau somente com uma incógnita. Tá certo? Professor, então quer dizer que só vai ter um resultado? Não. A equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela vai ter infinitos resultados. Ok? O número que eu colocar para y vai me dar um x diferente, e assim por diante, tá certo? Como eu posso atribuir qualquer valor para y, o x também vai ficar alterando o seu valor. Não tem um valor fixo, tá certo? Não tem um valor fixo na equação do primeiro grau com duas incógnitas. São valores infinitos. Esses valores servem para quê? Para a gente fazer o esboço de um gráfico, que vai ficar para a próxima aula, tá bom? O importante é que eu quero que vocês saibam como achar o par ordenado. Ok? Vamos lá, pediu para me atribuir o valor de y por 2. Então, onde for y, eu coloco 2, naquela primeira equação que me deram. Eu tinha 3x mais 7y igual a 5. Onde for y, eu coloquei 2. Aí ficou 3x mais 7 vezes 2, que antes era 7 vezes y, igual a 5. Faço primeiro a multiplicação, repito 3x, mais aí 7 vezes 2, 14, igual a 5. Passo o 14 para o outro lado, ele está positivo, foi negativo. Ficando 3x sozinho, igual a 5 menos 14. 5 menos 14 é menos 9, desço 3x. Vou passar o 3 que está multiplicando o x dividindo o 9, o menos 9. E x vai ficar igual a menos 9 dividido por 3. Essa divisãozinha vai dar igual a menos 3. Ok? Divisão de um número positivo por um negativo fica negativo. E o que é que isso quer dizer? Que temos que, para todo y igual a 2, professor, esse y igual a 2 veio da onde? Veio do enunciado. O enunciado que pediu para me substituir, tá certo? Ou seja, quando o y for igual a 2, o x é igual a menos 3. Lembrando, se eu colocasse outro valor para y igual a 5, aí onde fosse y eu ia substituir 5 e o x teria um valor totalmente diferente, tá certo? Ou seja, o par ordenado de y igual a 2 é x igual a menos 3, tá certo? Ou seja, temos dois pontos. Depois que eu encontrar o par ordenado, ó, primeiro o x, no caso, o x é menos 3 e depois o y. O par ordenado é menos 3 e 2. Onde eu introduziria esse par ordenado? No plano cartesiano, e assim acharia uma coordenada lá. Acharia um ponto naquele plano cartesiano. Ok? Aí depois eu acharia outro e assim faria a minha reta. Mas isso é assunto para a próxima aula. Mas é bem simples, pessoal. Faz a substituição do jeito que o enunciado pediu e você vai encontrar o valor. E assim você vai ter um valor de par, tanto para y quanto para x. Tá certo? Eles dependem um do outro. Se o y mudar, na maioria das vezes o x também muda. Eu digo na maioria das vezes porque tem um caso e outro que permanece o mesmo valor, mas é só coincidência. Mas geralmente quando o x muda, o y também muda. E se o y mudar, o x também muda. Um depende do outro. Ok? Vamos lá para mais exemplos. Outro enunciado. Dada a equação 4x menos 3y igual a 11. Encontre o valor de y quando o x assumir o valor igual a 2. Agora deu pra gente o valor de x. O x igual a 2. Aí tá perguntando assim, quando o x for igual a 2, qual vai ser o valor de y? Ah, como eu já tenho o valor de x,
eu vou sumir com aquela variável, porque eu já tenho o valor dela. Ou seja, onde for x eu coloquei 2, ó. Era 4x, agora vai ser 4 vezes 2. Professor, por quê? Porque pediu para mim assumir o valor de x igual a 2. Ok? Vamos lá, menos 3y igual a 11. Agora eu tenho uma equação simples, com uma incógnita só. Faço logo a multiplicação, 4 vezes 2, 8, e repito o restante, menos 3y igual a 11. Vou passar o 8 para o outro lado, ok? Aí vai ficar menos 3y igual, o 11 já estava lá e o menos 8 chegou agora. 11 menos 8, 3, e desço menos 3y. A minha variável está negativa. Daqui a pouco eu vou ter que passar o 3 lá para o outro lado dividindo. Mas antes disso eu vou tornar a minha variável positiva, professor. Então, eu multiplico todo mundo por menos 1. Lembrando, essa multiplicação não vai alterar o valor, e sim somente o sinal. Quem é positivo fica negativo, e quem é negativo fica positivo. Ou seja, eu tinha menos 3y igual a 3, agora eu vou ter 3y igual a menos 3. Agora eu passo o 3 lá para o outro lado dividindo, ficando menos 3 sobre 3, e menos 3 dividido por 3 dá igual a menos 1. Ou seja, quando o x assumir o valor igual a 2, o meu y vai ser igual a menos 1. E agora eu monto o par ordenado. Primeiro o x, quem é o x? O x é 2, a questão que me deu. E o y, que é o valor que eu achei, menos 1. Ou seja, eu tenho um par ordenado, 2 e menos 1. Eu já encontrei, eu poderia aplicar esse ponto no meu plano cartesiano, tá certo? Para assim, daqui a pouco, achar outro valor e esboçar o meu gráfico. Lembrando, o gráfico de uma equação do primeiro grau é uma reta, mas não precisa se preocupar com o gráfico agora não. Na próxima aula eu trago isso bem detalhado, mas é bem simples, pessoal. Mais um exemplo para a gente finalizar, ok? Mesma coisa, ó, dada a equação x mais 4 menos 16 igual a 0, encontre o valor de y quando o x assumir o valor de 4. Ó, pediu quando o x for 4, a questão está perguntando isso, entendo que a questão está perguntando. Quando o x for 4, o y vai ser quanto? Simples, eu já tenho o valor de x, eu anulo ele e boto o valor que eu tenho ali. No caso me disse que o x é igual a 4, então onde for x eu coloquei 4. Ok? Primeiro era x, eu coloquei 4, aí o restante eu repito, mais 4y menos 16 igual a 0. Eu deixo o 4y sozinho, passo os números para o outro lado. O 16 ele estava negativo, foi positivo. O 4 estava positivo, foi negativo. Professor, e o 0? O 0 sumiu, porque eu ia somar ou subtrair. E somar ou subtrair o 0 não interfere em nada, porque o 0 é um número neutro, ok? Ia ficar como? 4y igual a 16 menos 2. 16 menos 4. 16 menos 4 deu 12. Repito, 4y. Agora vamos passar o 4 lá para o outro lado dividindo o 12 e o y vai ficar sozinho. Y igual a 12 dividido por 4. 12 dividido por 4, 3. Achei assim o valor de y. Então, quando o x assumir o valor de 4, o y vai assumir o valor de 3. Tá certo? Estabelecendo o par ordenado, 4 e 3. 4 porque o x é o primeiro, que é 4, e 3 porque eu dei o valor de y. Tá certo? Ou seja, achei um ponto no plano cartesiano, já iria introduzir por lá, tá certo? Mas na próxima aula eu trago isso bem detalhado sobre plano cartesiano. O importante é que vocês verem como é praticamente a mesma coisa, não é isso? Querendo ou não, a gente está fazendo uma equação do primeiro grau com uma incógnita, porque geralmente o enunciado nos dá um valor para substituir, e após fazer essa substituição temos somente uma incógnita, tá certo? Bem simples também. Lembrando, não se esqueça do x. Ah, eu substituí o x igual a 4. A minha resposta deu y igual a 3. Você não tem somente uma resposta, você tem duas. Ó. O y é igual a 3 e o x igual a 4. Uma o enunciado te deu e a outra foi você que conseguiu encontrar. Formando assim um par ordenado, ok? Sempre estabeleça o par ordenado. Tá bom? Geralmente a questão vai te dar um e você vai encontrar o outro. É bem simples assim, de maneira bem prática, ok? Pessoal, foi isso a nossa aula de hoje, tá certo? Aula bem simples, tá bom? É só bem introdutória mesmo. Como eu falei para vocês, nas próximas aulas vamos esboçar gráficos realmente. Vamos ver como é que introduzimos esses pontos no plano cartesiano. E vamos ver como é que desenhamos as nossas retas, tá certo? Mas é bem simples também, mesmo modo, ok? Vocês vão ver que é bem legal, tá certo? Mas era isso, eu quero agradecer quem assistiu até o final. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.